Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Aquele que resistiu ao pecado e mesmo assim pagou o meu e o seu. Aquele que caminhou nas ruas sendo o amor e mesmo assim as pessoas não acreditaram. O caminho até a cruz foi um caminho cheio de julgamentos, chicotadas e xingamentos. Aquele que levou cuspidas na cara por mim e por você. Me chamou para sentar à mesa e lhe oferece um lugar. Aquele que ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre
Páscoa é muito mais do que um presente físico. A Páscoa para mim e para você representa muito mais do que um ovo de chocolate. Na verdade, a Páscoa é o maior presente que a humanidade já recebeu. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de 7 presentes que a Páscoa nos trouxe. O presente número 1 da Páscoa é o perdão total. Essa é a primeira coisa que Jesus disse na cruz e está em Lucas, capítulo 23, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e o versículo 34, aonde Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira verdade da cruz é perdão total. Jesus nos perdoa totalmente. Essa é uma oração. Jesus está orando a seu Pai, pedindo a seu Pai que nos perdoe. Esta é a mensagem da cruz. A palavra perdoar no grego significa remover a culpa. Quando uma pessoa vai a julgamento, ela é considerada inocente ou culpada. Jesus está falando aqui sobre remover não apenas o sentimento de culpa, mas a ação de culpa. Tudo que realmente fizemos de errado, Ele remove isso. A Bíblia diz que Ele remove os nossos pecados. A ideia é que quando Deus perdoa, Ele realmente perdoa. Uma vez que os nossos pecados tenham sido removidos, nunca mais seremos responsabilizados por eles. Eles nunca voltarão para nos assombrar. Um tema comum em toda a Bíblia é que Deus fez com que nossos pecados fossem perdoados e que a comunhão fosse restaurada com o nosso Criador. Em Isaías 43 e o versículo 25, o Senhor se identifica como aquele que perdoa. Ele diz: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo e não mais me lembro dos vossos pecados. Deus promete também na nova aliança, em Jeremias 31 e o versículo 34, ele diz: eu perdoarei a iniquidade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. O fato de que não há condenação significa que aqueles que estão em Cristo nunca terão que responder pelos seus pecados, porque Cristo já pagou a nossa dívida. Eu quero compartilhar com você outra palavra também para ajudá-lo a se lembrar do perdão. É uma palavra bíblica chamada justificado, que significa como se eu nunca tivesse pecado. Isso é justificação. Isso é o que significa perdão total. Esse é o primeiro presente da Páscoa para nós. E o segundo presente da Páscoa é o paraíso imediato. Das 7 frases ou presentes da Páscoa, existem 3 delas no Evangelho de Lucas, existem 3 no Evangelho de João e em seguida uma dessas frases está no Evangelho de Mateus e ao mesmo tempo no Evangelho de Marcos. Portanto, esse é o segundo presente. Lucas, no capítulo 23 e o versículo 43, Jesus disse: certamente eu digo a vocês. Esse é o momento quando Jesus está falando com o ladrão na cruz. Ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia! Paraíso imediato. Quer dizer imediatamente quando morremos, ou seja, quando fechamos nossos olhos aqui nessa terra, abrimos os nossos olhos no céu. Jesus disse a esse ladrão na cruz: hoje, esta é uma verdade da cruz, paraíso imediato. Em outras palavras, assim que deixarmos essa terra, estaremos com Jesus no céu. Esse é o segundo presente de Páscoa, o paraíso imediato. O terceiro presente de Páscoa é nunca abandonado. A terceira coisa que Jesus disse na cruz agora está em Mateus, mas também está no Evangelho de Marcos. Mateus capítulo 27 e o versículo 46 diz:
e perto da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Esse é um dos versículos mais difíceis para as pessoas entenderem antes de ser bem explicado. Por outro lado, é um dos versículos mais fáceis de se explicar, de entender, depois de explicado. Antes de fazer isso, deixe-me mostrar alguns outros versículos. Existe um versículo muito famoso que está em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 5 diz: pois ele mesmo disse, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Agora, aonde que Deus disse isso? Ele falou isso a Moisés para dizer aos filhos de Israel. Ele também falou isso a Josué, depois que Moisés havia falecido. Ele disse: eu nunca vou te deixar ou te desamparar. Agora, deixe-me lembrá-lo que nós só somos justos pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Porque Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus abandonou Jesus na cruz para que Ele nunca abandonasse você. Hebreus 13:5, eu nunca te deixarei, eu nunca vou te deixar, nunca te desampararei. Novamente eu devo dizer, isso nos mostra que a salvação é pela graça, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, eu e você poderíamos fazer algo para levar Deus a nos rejeitar. Mas eu e você não podemos fazer nada para que Deus nos rejeite. Se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, Ele nunca o deixará, Ele nunca o rejeitará. Mateus 28, versículo 20 diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Esse é o terceiro presente de Páscoa. Nunca serei abandonado. O quarto presente que eu quero compartilhar aqui é cuidado constante. Agora nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 26 e 27, quando Jesus, pois, viu a sua mãe e o seu discípulo a quem ele amava. Esse discípulo é o apóstolo João. E a palavra diz, estando perto, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, aquele discípulo a levou para a sua casa. Esse é um dos versículos mais incríveis da Bíblia Sagrada. Jesus está morrendo na cruz, mas ainda assim, mesmo nesta hora, Ele está cuidando da sua mãe. É um cuidado constante. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Acredita-se, e existem muitas evidências que apoiam essa ideia, que José, o pai terreno de Jesus, faleceu antes de Jesus começar o seu ministério de 3 anos e meio aqui nessa terra. Não há nenhum registro de José, seu pai, durante o ministério de Jesus. Quando existe alguma referência à família dele, apenas diz sua mãe, seus irmãos e irmãs, mas nunca diz seu pai. E no final, sabemos pela história da igreja que Maria foi morar com João pelo resto da sua vida. Ela viveu uma vida longa e frutífera, mas viveu com o apóstolo João pelo resto da sua vida. Maria não teria feito isso se seu marido ainda estivesse vivo. Mas será que Deus sabia que José iria morrer assim tão cedo? É claro que sim. Mas então por que ele escolheu que José fosse o pai terreno de Jesus? Eu imagino que é porque ele queria que seu filho passasse por todas as tragédias, todas as perdas e aflições que um ser humano pode experimentar. Quando estava nessa terra, Jesus experimentou a perda de um ente querido, assistiu a sua mãe, seus irmãos e irmãs passarem pela perda de um marido e de um pai. E ele próprio experimentou isso também. Ele viu seu amigo Lázaro morrer. Diz a Bíblia que Jesus chorou nesse episódio. Vejam só, Jesus realmente sabe como você se sente.
Nós temos um Deus, nós temos um Pai que é solidário e que entende perfeitamente aquilo que nós estamos passando. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. E aqui está ele na cruz, prestando cuidado constante. Esse é um dos presentes da Páscoa. Deus cuidará constantemente das suas necessidades, sejam elas físicas, mentais, emocionais, espirituais ou financeiras. O quinto presente da Páscoa é expiação total. No Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 28, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Muitas pessoas já leram esse texto, mas não percebem. Para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Agora você provavelmente está se perguntando: como eu consigo expiação completa, expiação total por causa da minha sede? Jesus estava com sede na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, deixe-me explicar a palavra expiação para você. Expiação é um ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus pela eliminação do pecado, que faz separação entre Deus e os pecadores. O dia da expiação no Antigo Testamento era um jejum anual, quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Os sacrifícios oferecidos no dia da expiação, eles purificavam a nação inteira do seu pecado. Depois, posteriormente, a morte de Jesus Cristo fez a expiação definitiva a favor dos cristãos, tornando desnecessário qualquer sacrifício. Portanto, expiação significa literalmente colocar-se no lugar do outro, sacrificar-se pelo outro, assumir a culpa do outro através do sacrifício da morte. Essa é a definição de expiação. Então, como que eu faço para conectar a sede de Jesus com isso? Eu não acho que ele estava com sede de um copo físico de água. Acho que ele estava com sede de uma taça espiritual. Na verdade, eles já haviam tentado dar-lhe uma bebida física e Jesus não recebeu. Uma outra vez deram-lhe vinho azedo e ele recebeu, creio eu, que esse vinho representava o pecado. O vinagre equivalia àquilo que os romanos chamavam de posca, um vinho barato e azedo que, uma vez misturado com água, era a principal bebida da classe mais pobre. Então, quando Jesus disse: estou com sede, ele estava dizendo: eu estou pronto. Eu estou pronto para beber a taça. E nessa taça estavam todos os pecados do mundo todo. E ele estava dizendo: eu estou pronto para fazer tudo o que for preciso para me tornar essa oferta pelo pecado, para fazer a expiação total, para que cada pessoa que crê em mim possa ser completamente e totalmente perdoada dos seus pecados. Então, meu querido, esse é o quinto presente da Páscoa. Aleluia! Glória a Deus! Expiação total. O sexto presente de Páscoa é totalmente concluído, completamente acabado. O Evangelho de João, capítulo 19, o verso 28 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Mas antes de chegarmos ao versículo 30, eu queria mostrar o versículo 29. Um vaso cheio de vinho azedo estava ali, e eles encheram uma esponja com vinho azedo, colocaram no isopo e colocaram na boca de Jesus. Então, quando Jesus recebeu o vinho azedo, veja bem, representando os pecados do povo, ele disse que estava consumado, ou seja, totalmente concluído. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos descobrir em um momento que Jesus disse mais uma frase quando entregou o seu espírito.
Mas a sexta frase é: está acabado. Acabou. Está completamente acabado, totalmente concluído. E como humano, então, ele diz que acabou. Ele diz: fiz tudo o que precisava ser feito. Tudo o que precisava ser feito para que o homem pecador seja restaurado ao Deus Todo-Poderoso foi feito. Tudo foi feito. Está tudo resolvido. Está completamente acabado, concluído, terminado. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia, naquela cruz. A palavra de Deus diz que Jesus nos comprou com o próprio sangue. E agora, o que você precisa fazer? Romanos capítulo 10, o versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A minha pergunta é: você já confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você gostaria de receber Jesus, receber perdão total pelos seus pecados e ouvir a voz doce e suave do nosso Senhor dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? A morte, meus irmãos, está chegando muito rápida nesses dias para muitas pessoas. E a pergunta que não quer calar é essa: você já confessou Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Você já o recebeu em seu coração? Você tem a certeza que se você morrer, você vai morar no céu? Eu quero que você entenda como é simples ser salvo para sempre. E isso é simplesmente voltar o seu coração para Deus. E eu vou dar um passo adiante, e a última coisa que ele disse para ajudá-lo a entender como é importante realmente entregar a sua vida a Jesus Cristo foi: está consumado, está feito, totalmente concluído. Jesus fez tudo o que precisava ser feito, mas depende de mim e de você recebê-lo em nosso coração. Então, esse é o sexto presente de Páscoa. E o sétimo presente é o compromisso eterno. Deus está eternamente comprometido com você. Esta é a última coisa que Jesus disse na cruz. Lucas 23 e 46, Jesus bradou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu só quero que você observe isto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele deu o seu último suspiro. Jesus entrega seu espírito nas mãos do Pai. Preste muita atenção aqui. Deus se compromete com você quando você se compromete com Ele. Mas você tem que estar totalmente comprometido. Você tem que assumir um compromisso. Você tem que entregar sua vida totalmente a Jesus. Não diga apenas da boca para fora ou em sua mente que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas você tem que entregar a sua vida a Ele. Eu estou lhe dizendo que Jesus está esperando que você entregue sua vida a Ele. E quando você entrega a sua vida a Ele com o coração puro e sincero, Ele não o despreza. Ele entrega a sua vida a você. O Pai se compromete com você quando percebe que você claramente, verdadeiramente se comprometeu com Ele. Se assim o fizer, Jesus estará eternamente comprometido com você. Pense nisso. Pense nos 7 presentes da Páscoa: perdão total, paraíso imediato, nunca abandonado, cuidado constante, expiação total, totalmente concluído e compromisso eterno. Deus quer fazer um compromisso eterno com você. Basta você fazer a sua parte. Quebra o jugo
lado, tão mais forte, meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, Rei da Glória, grande Rei dos Reis. Que tremenda graça, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.